Esse é o Dr. Sidney Guerra. Minha irmã falou assim maravilhas, tem realmente uma reverência pelo senhor, a minha irmã Viviane. Ele é da área do direito internacional, ela falou que ele é o melhor. E seja muito bem-vindo, eu também sou de Vitória, o senhor é do Rio de Janeiro, mas em nome da minha irmã Viviane eu posso dizer bem-vindo ao Combradec. Eu agradeço pelo carinho, pela acolhida, pelo convite feito pela professora Viviane Celos, pela Universidade de Curitiba. É sempre muito bom voltar aqui a Curitiba, uma cidade que eu já tive a oportunidade de participar de vários eventos, aqui mesmo nessa universidade. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em outras ocasiões, para participar de um evento tão significativo como esse, com grandes personalidades do mundo jurídico, para discutir temas dos mais diversos, que envolvem aí assuntos do direito internacional, do direito do trabalho, do direito ambiental, dos direitos humanos, enfim. Então, muito agradecido e feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Será que ainda tem mais complemento aí para falar do Combradec, a importância de se participar do Combradec? Eu acho que é importante esse tipo de iniciativa por várias razões. Na verdade, você tem a oportunidade de apresentar as suas ideias, né, das suas pesquisas mais recentes. Você tem a oportunidade de conhecer pesquisas que estão sendo desenvolvidas por professores, doutores, que têm também uma importância no cenário não só acadêmico, mas até mesmo no cenário político e econômico do Brasil. É a oportunidade de você estabelecer novas conexões, novas redes com pesquisadores, com alunos, viabilizar publicações, grupos de pesquisa, enfim, é sempre um motivo bastante significativo para todos nós que somos da academia de vivenciarmos experiências como essa. É um evento que congregou aqui professores de outros países, professores praticamente de todos os estados da federação, e o olhar que se tem sobre um determinado instituto aqui no sul do Brasil não necessariamente é o olhar que se tem no norte, no centro-oeste, no sudeste. Então, essa é a grandeza também, se participar de um evento que tem uma inserção nacional como o Combradec. É, o senhor atua na área de direito internacional, também com publicações internacionais? Sim, o meu livro agora, essa semana por acaso, ele chegou à sua 11ª edição pela editora Saraiva, o curso de Direito Internacional Público, e também tenho livros publicados na área dos direitos humanos e da área do direito ambiental. Então, ao longo da minha atividade acadêmica, eu tenho me debruçado, já por alguns bons anos, nesses campos temáticos. Inclusive, no direito internacional, eu acabei por me especializar no campo do direito internacional ambiental e do direito internacional dos direitos humanos, porque são áreas que eu também tenho interesse e de atuação no plano interno, como advogado, inclusive. Então, toda a minha produção acadêmica ela está centrada nessa discussão, nesses campos temáticos. Certo. E o senhor pode compartilhar com a gente qual é a sua atual pesquisa, o atual projeto de pesquisa? Na verdade, eu tenho algumas pesquisas que estão em andamento. Eu tenho desenvolvido uma série de estudos na área das migrações. Recentemente, nós tivemos a modificação da legislação brasileira, foi revogado o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, de 1980, e entrou em vigência agora, coisa de uma semana, 10 dias, a nova lei de migração. Então, eu tenho me dedicado a esse tipo de abordagem e, na verdade, isso já era esperado há algum tempo aqui no Brasil, porque nós saímos de uma lei que consagrava muito mais a visão do estrangeiro numa perspectiva que envolvia a segurança nacional, e hoje, com essa nova lei, nós passamos a ter uma abordagem que vai contemplar, de fato, os aspectos relacionados aos direitos humanos.
em que garante uma série de direitos àquelas pessoas que, por alguma razão, tiveram que sair dos seus países de origem. Então, se no passado recente essas pessoas, de certo modo, eram segregadas aqui no Brasil, hoje nós podemos dizer que elas são acolhidas. E essa lei, ela se encontra plenamente em conformidade com aquilo que é definido pela Constituição brasileira. Uma Constituição que foi pródiga ao estabelecer vários direitos fundamentais, uma Constituição que consagra a prevalência dos direitos humanos, portanto, uma legislação que está diretamente relacionada ao próprio sentimento constitucional de 1988. Então, essa é uma pesquisa que eu tenho realizado nessa abordagem do direito internacional dos direitos humanos e tenho também trabalhado com questões que envolvem a proteção do meio ambiente. Essa semana mesmo, por exemplo, na verdade há 2 dias, nós tivemos uma mudança no texto constitucional por força de uma emenda constitucional que foi concebida exatamente para atender alguns setores da sociedade brasileira para o desenvolvimento de algumas práticas esportivas com animais. Essa emenda constitucional ela ficou conhecida como a emenda constitucional que autoriza a vaquejada. Então, ano passado, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia esse tipo de atividade aqui no Brasil, exatamente porque você tem previsão na Constituição que não podem ser adotadas atividades que tragam ou que produzam algum tipo de prejuízo, de crueldade aos animais, mas que agora, exatamente em razão desses setores que conseguiram se mobilizar no Congresso Nacional, foi feita uma alteração na Constituição. Então, esse diálogo, né, que envolve o campo temático da sustentabilidade, que também tem pertinência com os fundamentos que norteiam não só o Compradec, mas a própria pesquisa que é desenvolvida no PPGD aqui da Unicuritiba, da sustentabilidade, tem sido também algo de interesse da minha preocupação, principalmente quando confronto essas questões da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento da atividade econômica. A atividade econômica que é importante para o Brasil, obviamente por gerar emprego, as condições necessárias para que as pessoas possam se desenvolver enquanto pessoas, moradia, alimentação, enfim. Mas esse desenvolvimento ele não pode acontecer de maneira predatória, sob o risco de, daqui a algum tempo, nós começarmos a ter problemas ainda muito maiores do que já temos nos dias atuais, no que se refere ao esgotamento dos recursos naturais. Então, basicamente, a minha linha de concentração em termos de pesquisa, ela guarda exatamente esses 2 grandes aspectos. As questões ambientais e as questões que envolvem a proteção dos direitos humanos no plano internacional, trazendo de uma forma mais específica aquilo que se produz no plano do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu, particularmente, só tenho a agradecer toda essa contribuição do senhor para que haja uma evolução de consciência, né, do povo brasileiro. A gente precisa realmente estudar esses assuntos. Então, em cima disso, eu pergunto, o senhor acredita, pelo direito, que o Brasil tem jeito e por quê? Eu acredito que o Brasil tem jeito. Eu agora, recentemente, e as pessoas que acompanham o meu trabalho vivenciaram essa experiência, alguns mais próximos, outros um pouco mais distantes, a exemplo da sua irmã. Mas nos últimos 4 anos eu tive a experiência de ocupar um cargo público como agente político. Então eu fui secretário municipal de administração da 2ª maior cidade do Rio de Janeiro. E naquele momento eu conversava e as pessoas perguntam como é que foi essa experiência. Eu costumo dizer que foi uma experiência muito rica, mas muito dura.
Muito rica porque naquele momento eu tive a oportunidade de pôr em prática aquilo que eu me preparei ao longo da minha vida, em que eu acredito, verdadeiramente que acredito. Mas muito dura exatamente porque hoje nós temos uma situação muito complexa, principalmente quando você se depara com o exercício de atividade pública. Hoje nós temos um problema, a meu ver, estabelecido no nosso país. É uma crise não apenas política e não apenas uma crise econômica, mas é uma crise moral, uma crise ética. Então, a partir do momento que eu assumo a gestão da secretaria, eu passei a adotar uma série de medidas que estão completamente amparadas na lei. E é importante que se diga que nos 4 anos que eu estive à frente da secretaria, muito embora tenha realizado atividades complexas, como eu falei, eu não tive um ato sequer corrigido pelo Poder Judiciário. Ou seja, todos os atos que foram produzidos, eles foram realizados em estrita observância à lei, em estrita observância à Constituição. Então, só para você ter uma ideia, existem algumas situações no serviço público que o servidor ele não pode ter uma remuneração que seja maior do que os ministros do Supremo, e nos municípios não pode ser maior do que o prefeito. Nós chamamos de subteto constitucional. Naquela oportunidade, o prefeito do município ganhava R$ 24.500, ou seja, nenhum servidor poderia receber um valor que fosse superior a esse. E qual foi o quadro que eu me deparei quando eu assumi a secretaria? Servidores que ganhavam R$ 80.000 por mês. Aí você pergunta, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Com fraudes, com leis fraudulentas, com processos fraudulentos. E aí nós começamos a corrigir esses atos, estabelecendo exatamente aquilo que é devido, só isso. Como, por exemplo, contratos superfaturados, onde nós denunciamos os contratos, abrimos novas licitações e contratos que custavam, por exemplo, de uma máquina Xerox R$ 22.000 por mês. Quando eu cheguei, ele passou a custar R$ 3.000 por mês. Bom, não precisa te falar o que aconteceu na minha vida, né? Então, as pessoas que não estavam felizes com esses resultados começaram, então, a estabelecer uma perseguição, inclusive com ameaças, exatamente por conta daquilo que nós temos que fazer, que é devido. E aí, quando perguntam, mas é perigoso? Faria de novo? Faria. E por que eu acho que tem que ser assim? Porque as pessoas, elas, quando se predispõem a realizar uma atividade como essa, as pessoas têm que fazer. Então, hoje mesmo, no cenário nacional, eu não preciso ficar aqui indicando nomes, mas nós temos hoje vários protagonistas na administração pública, no Poder Judiciário, no Ministério Público, enfim, em outros segmentos que adotaram exatamente essa postura de predisposição a fazer aquilo que é devido, aquilo que é correto. Não se trata de uma prática de uma pessoa que se apresenta como um super-herói ou coisa que o valha. Simplesmente as pessoas que assim adotam esses procedimentos é porque realmente estão imbuídas da necessidade de realizar as coisas em conformidade com a lei. É o significado maior da res pública, da coisa pública. Então, objetivamente te respondendo, eu acreditava, eu acredito e eu ainda vou acreditar muito mais. Eu acho que é isso que, inclusive, inspira a nossa atuação como docente, como pesquisador, como escritor, porque realmente nós acreditamos naquilo que nós fazemos. E quando nós temos ou somos chamados para assumir funções como essas, a gente não pode simplesmente rasgar
a nossa história e adotar um procedimento que não seja aquele que nós mesmos e todos aqueles que nos acompanham esperam que nós façamos. Então, eu acredito que as coisas têm jeito e que vão melhorar. Só tenho a agradecer realmente por sua luta por um Brasil melhor, por sua participação e colaboração e por esse momento em que eu senti tanto equilíbrio, tanta paz, tanta serenidade. Muito, muito prazer em estar aqui com o senhor. Obrigado. O prazer é todo meu e conte conosco sempre que for necessário.